Meus irmãos, eu quero ler para pensar com os irmãos nesta noite, Apocalipse capítulo 2, por favor. Apocalipse capítulo 2, esse texto muito importante, os 7 primeiros versículos deste capítulo 2, que é uma carta escrita para a igreja em Éfeso. Então vamos ver esse texto, Apocalipse capítulo 2, do primeiro verso até o de número 7. E o anjo da igreja em Éfeso, e ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquilo que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Nós temos aqui, meus irmãos, nesse texto, esta informação dessas cartas que foram enviadas para igrejas reais. Não pensem que se trata de igrejas fictícias e tudo, mas são igrejas reais. O capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse traz exatamente estas cartas vindas de Jesus ressurreto, vivo, diante à direita do trono, e ele então manda estas cartas às igrejas. E então nós temos aqui esta carta à igreja em Éfeso, e Éfeso era uma das cidades maiores da província da Ásia Menor, uma grande cidade de Éfeso. E lá na cidade de Éfeso, então, tinha lá esta igreja, que quando recebeu esta carta, esta igreja, segundo os estudiosos, esta igreja ela já estava com cerca de 45 anos de organização. E então ela recebe esta carta extraordinária que nós acabamos de verificar aqui. Então, estas igrejas, não só de Éfeso, mas cada igreja tem a sua particularidade. Jesus, ele fala dos aspectos positivos, importantes, relevantes da igreja de Éfeso, como de resto das demais igrejas, mas também ele fala daquelas coisas da igreja que ele não concorda, que ele reprova, e que a igreja precisa reparar aquelas coisas que não devem existir no contexto, no seio da igreja. Nesta leitura de hoje, os irmãos já perceberam qual é o defeito, digamos assim, e a exortação de Jesus
em relação ao primeiro amor que foi abandonado pela igreja. Mas o que é isto? Então, estas igrejas, na verdade, elas são representativas das igrejas de hoje. As igrejas que nós temos hoje, elas também têm as suas qualidades, suas virtudes, suas boas obras e tem também aqueles aspectos que Jesus, com toda certeza, diz: olha, isso aqui não está bom, isto precisa ser corrigido, isto precisa ser acertado. Porque a igreja é sempre igreja composta de pessoas de todos os tempos, de todos os lugares e circunstâncias, inevitavelmente. Mas Jesus, ele fala dos aspectos positivos desta igreja, que são coisas muito significativas. Mas quando começa o texto, que diz que ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas. Esta expressão na mão direita, conserva na mão direita. Interessante que eu estava pesquisando sobre o que realmente isto quer dizer, e eu fiquei impressionado, porque esse conservar na mão direita não é conservar assim, pegar alguma coisa assim, e simplesmente manter na mão um objeto ou qualquer coisa. Não, o que Jesus está dizendo aqui é que ele pega na sua mão direita e ele segura de forma muito firme, para que ninguém possa tomar aquilo que está nas mãos dele. E é uma referência, por exemplo, que nós podemos usar de João capítulo 10, versículo 28, quando Jesus diz assim: dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém os arrebatará de minhas mãos, porque ele segura com uma firmeza tão grande, tão extraordinária, que ninguém, nem o demônio, é capaz de arrancar você das mãos de Jesus. Isso é extraordinário, meus irmãos. Quando entreguei minha vida a Jesus, ele passou então a me segurar assim, e ele não solta para ninguém. Então, esta expressão, ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita. Então ele conserva assim, para que ninguém possa arrancar, para que ninguém possa tomar, para que ninguém possa levar embora. E então Jesus passa a colocar para esta igreja os aspectos positivos dela. Então, eu enxergo aqui, em primeiro lugar, a questão da fidelidade. Fidelidade da igreja na vida de cada dia. Os membros da igreja, eles estavam testemunhando de Jesus dentro de um contexto de absoluta dificuldade. Mesmo na dificuldade, eles estavam testemunhando. As dificuldades enfrentadas pelos crentes desta igreja eram dificuldades em razão de falsos ensinadores, falsos profetas, falsos apóstolos. E então Jesus fala desta fidelidade dos membros desta igreja quanto ao testemunho que eles estavam dando diante das grandes dificuldades que eles estavam enfrentando. Eram crentes que estavam mantendo-se perseverante, apesar de tantos esforços, no sentido de arrebanhar estes crentes para um outro ensino, para uma outra situação. Eu não sei se alguém já tentou te levar para uma outra seita, ensinando algumas coisas que divergem absolutamente da palavra de Deus. Então, nesse texto, nesse momento desta carta, nós vamos encontrar os falsos pregadores, os falsos apóstolos, como diz esse verso de número 3, pessoas que se declaravam elas mesmas, se autoproclamavam apóstolos e não são,
e os achaste mentirosos, porque a igreja ela ia conferir se a pregação era bíblica, essencialmente. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo vai a Tessalônica e ele prega o evangelho lá, e diz a Bíblia, lá em Atos, que os tessalonicenses aceitaram tranquilamente a pregação de Paulo. Paulo pregou e eles aceitaram sem conferir. Mas depois Paulo foi a um outro povo, né? E quando chegou lá, ele foi pregar e eles foram conferir se o que Paulo estava pregando estava na Bíblia. E então nós precisamos ter o cuidado de fazer isto quando uma pessoa ou outra vem nos falando de algo que nós desconfiamos. Então Jesus diz assim: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Jesus, ele conhece as obras da igreja. Ele conhece o que a igreja faz, o que a igreja deixa de fazer. Conheço as tuas obras, diz ele, o teu labor, como que você luta, como você resiste, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova aqueles que se autoproclamam apóstolos e não são apóstolos. Jesus, em segundo lugar, ele destaca o aspecto da fidelidade doutrinária para esta igreja em Éfeso. É interessante, meus irmãos, quando nós vamos observar a carta aos Coríntios, um texto, segundo aos Coríntios, capítulo 11, que fala exatamente dessa resistência. Quem foi que encontrou esta resistência dos crentes efésios, por causa da firmeza doutrinária destes crentes? No capítulo 11 de 2 aos Coríntios, a partir do verso 13 até o 15, nós lemos assim: porque os tais, diz o apóstolo Paulo, falando sobre o desprendimento, né, do apóstolo, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, meus irmãos, isto que a gente vê hoje não é coisa nova, isto é coisa antiga. Os falsos apóstolos, né? A expressão apóstolo significa, para os nossos dias, o missionário, aquele que faz um trabalho itinerário. Então, estes autoproclamadores apóstolos, eles andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de rua em rua, anunciando, proclamando aquilo que eles queriam, mas que na verdade não era o evangelho de Cristo. Então Jesus elogia a fidelidade dos crentes, reprovando os falsos pregadores e também os seus ensinos. Meus irmãos, isto é importante. A Igreja Batista, por exemplo, ela não tem uma doutrina batista. Nós não temos uma doutrina batista. Nós temos princípios que os irmãos já conhecem. A Bíblia como nossa única regra de fé e prática, e aqueles princípios que os irmãos já devem conhecer, que no momento não cabe colocar. Mas doutrina, qual a doutrina da Igreja Batista? A doutrina da Igreja Batista é a doutrina bíblica. Por exemplo, a igreja, eclesiologia, é a doutrina. Salvação, soteriologia. Espírito Santo, pneumatologia. Cristologia. Nós não temos uma doutrina. Qual é a doutrina batista? A doutrina batista é a Bíblia. É isso aqui.
Não vamos inventar nada, não precisamos inventar coisa nenhuma. Nós precisamos acreditar na Bíblia. Por isso que Paulo disse a Timóteo, prega a palavra. Não é para pregar uma outra coisa qualquer, é a palavra. Não é psicologia, não é filosofia e qualquer outra coisa. Pregar a palavra. Então a nossa doutrina é a Bíblia. Simplesmente assim. E Jesus elogia, então, a fidelidade doutrinária dos crentes de Éfeso, desta igreja aqui do capítulo 2 que nós estamos observando. Esses crentes, eles tinham uma verdadeira aversão e reprovação do mal. Na verdade, até parece que com ódio santo, né? Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, que era um grupo herético que anunciava heresia para a igreja. E era um grupo que buscava dominar o povo pelo poder da oratória, pelo poder da comunicação, pela tentativa de convencimento de que aquilo que estavam proclamando era a verdade que devia ser aceita por todas as pessoas. No capítulo 2, versículo 15, falando sobre Pérgamo, nós temos também esta expressão: outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Oportunamente, quando pensarmos sobre e refletirmos sobre a igreja de Pérgamo, vamos observar os aspectos positivos, mas também os negativos, condenáveis, reprovados por Jesus quando ele escreve. Agora, meus irmãos, nós vamos observando estes aspectos positivos da igreja e eu acho que nós precisamos aproveitar este comportamento, este estilo de vida da igreja, porque nós temos que ter um modo de viver como crentes em Cristo. Dentro desse modo de viver, eu acho muito interessante, porque antes de falarmos sobre o problema da igreja, se nós observarmos Efésios capítulo 4, como que a igreja realmente deve viver? Efésios capítulo 4 traz uma informação sobre o comportamento, como deve ser o comportamento do crente em Cristo Jesus. Capítulo 4 é um texto um pouco longo, digamos assim, mas eu acho que vale a pena. Versículo 17, Efésios capítulo 4, versículo 17, porque nós vamos entrar agora no assunto que desagrada, que entristece, que Jesus exorta. Mas como deve ser o andar do crente? Versículo 17, capítulo 4. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis.
não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, olha como deve andar o crente. É assim. A recomendação bíblica é esta. É assim que nós devemos nos portar no dia a dia, para que possamos receber o elogio de Jesus naquilo que nós fazemos. Mas aí Jesus, ele nesta carta, ele vai falar de algo negativo na vida da igreja. O que foi que aconteceu? A igreja perdeu o quê? A igreja perdeu o primeiro amor. Olha que coisa triste. Diz o texto que a igreja perdeu o primeiro amor. Versículo 4, não é isso? Versículo 4, tendo porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor. Eu estava pensando sobre isto, e aí eu fui ler 1 aos Coríntios capítulo 13, porque lá nós temos o hino ao amor. Nós podemos fazer tudo e todas as coisas, mas se faltar o amor, tudo que nós fizemos foi, na verdade, inútil. O amor, ele ocupa o primeiro lugar, ou deve ocupar o primeiro lugar. O apóstolo Paulo vai dizendo: ainda que eu entregue a minha vida, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que isto, ainda que aquilo, se não tiver amor, nada disso terá valor. E Jesus escreve à igreja de Éfeso dizendo: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês usam de fidelidade doutrinária. Vocês lutam contra a heresia. Vocês praticam as boas obras, e as boas obras não são aquelas ações que nós imaginamos de boas obras que normalmente as igrejas e pessoas fazem, mas boas obras em termos de comportamento, como lemos em Efésios. Jesus elogia, está tudo bem, mas só que tem uma coisa que está faltando aí em você, e preste atenção nisso. Olhe para isso. Interessante, meus irmãos, que a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, vai dizer que o mundo vai nos reconhecer como seguidores de Cristo por conta do quê? Do amor que nós nutrimos de uns para com os outros. Nós não podemos perder ou abandonar o primeiro amor. Eu sempre gostei muito das pessoas recém-convertidas, e sempre tive a minha classe de novos crentes, e lecionar para os novos crentes sempre foi uma alegria transbordante em meu coração, porque eu sempre via naqueles novos crentes um desejo tão forte, tão grande, uma alegria enorme pela transformação, pelo encontro com Jesus, pela salvação, que eu ficava mais animado, mais entusiasmado. Os novos crentes,
os novos crentes. E aí então a profissão de fé. E eu perguntava inevitavelmente, os irmãos aqui sabem disso, os irmãos que são lá de César de Souza, eu perguntava assim: irmão fulano de tal, irmão, tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Se titubeasse, não seria batizado, com toda certeza. Mas nunca isso aconteceu. Irmão fulano de tal, irmão, tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Sim, tenho. Ah, que bom. Certeza. Convicção. Amor a Jesus. Primeiro amor. O novo crente, você dá uma tarefa para ele faz de tudo e um pouco mais para realizar aquela tarefa com alegria e singeleza de coração. Depois, com o passar do tempo, o crente ele vai se acostumando e parece que vai descendo o morro, né? E vai descendo. O novo crente vai subir. Depois tem lá o espigão. Espigão que chama assim, espigão. Depois começa assim. Jesus tem que chegar e dar uma chacoalhada. Olha o primeiro amor. Uma chacoalhada. Não abandone o primeiro amor. Amor a Jesus, amor à igreja, amor à palavra, amor uns aos outros. Não esqueça. Até porque, meus irmãos, é perigoso. E o perigo não é um perigo que eu quero dizer, mas um perigo que a própria Bíblia diz. Jesus faz uma recomendação aqui no texto, usando 3 verbos para a igreja. Primeiro, então, ele vem dizendo: olha, parabéns, igreja, vocês estão sendo atacados pelos heréticos, pelos nicolaítas, que estão espalhando mentiras, são falsos apóstolos, falsos missionários, falsos pregadores. Conheço as suas obras, a fidelidade de vocês, o esforço de vocês, eu conheço, mas vocês perderam o primeiro amor. Então, Jesus, ele usa 3 verbos aqui nesse texto que chamam a nossa atenção, ou deve chamar. Verso 4, então, diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeira coisa, meus irmãos, lembra-te. Primeiro verbo é lembrar. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembrar. Não é para esquecer. Lembra o que foi que aconteceu. Que dia foi que aconteceu? Por que é que aconteceu? Lembra-te, pois, de onde caíste. Não deixe isso no esquecimento. Segundo verbo, arrepender. Primeiro é lembrar. Segundo é arrepender. Arrepende-te. Arrepende-te. É para arrepender. Arrependimento é mudança de mente. Quando você se arrepende de alguma coisa, você está pensando em algo e você, de repente, você se arrepende, você muda de rumo. Arrependimento é isso, é mudança de mente. E Jesus está dizendo: olha, vocês, igreja, primeira coisa, vocês precisam lembrar onde vocês caíram, porque como a estrada estava muito ruim, esburacada, muita curva, muita subida, muito descida, o que foi? Vocês têm que lembrar. Segundo, arrepender, porque não está certo. Vocês abandonaram o primeiro amor. Terceiro verbo, voltar. Voltar. Meus irmãos,
Você tem que dizer isso para as pessoas que um dia abandonaram a igreja, alguma coisa assim. Você tem que ver onde você caiu, arrepender-se disto e voltar. E voltar. Então o texto diz assim: volta à prática das primeiras obras. Igreja em Éfeso, volta. Porque se, aí vem o julgamento. Porque se você não voltar, sabe o que é que vai acontecer? Jesus diz assim: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso você não se arrependa. O que é mover você, o seu candeeiro? É simplesmente acabar com a igreja, remover a igreja, extinguir a igreja. Mas não tinha aqui uma igreja? Tinha. Cadê? Sumiu. Desapareceu. Foi removida. Igreja em Éfeso, vocês precisam ter cuidado, porque senão eu vou remover o candeeiro. A igreja vai desaparecer, ela vai acabar, alguma coisa vai acontecer. Então, olha, veja onde foi que vocês caíram. E vocês devem se arrepender. E por favor, volte, volte. A mesma coisa acontece na vida pessoal. Na vida pessoal, como crente que sou, se eu perdi, eu estou perdendo o primeiro amor, eu devo olhar para ver onde foi, como foi, por que foi que isto aconteceu. E eu preciso me arrepender e voltar. Voltar. É importante voltar. E então Jesus, ele faz esta recomendação para a igreja em Éfeso. Vocês precisam mudar a maneira de pensar e a maneira de agir, arrependendo-se. E voltar para aquele espírito primitivo da igreja, como ela deve fazer. E se isto não acontecer, vocês vão perder o direito de existir. Meus irmãos, eu acho isso muito triste. Agora, isso não é brincadeira. Jesus não está brincando com isto. Mas eu penso que nós hoje temos que também parar e pensar um pouco. Parar e pensar um pouco. Porque há uma promessa muito especial nesse texto para esta igreja, meus irmãos. O versículo 7, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Não adianta, meus irmãos, alguém vir e dizer: olha, lá no céu tem uma árvore com diversos frutos e que nós vamos comer da árvore, etc. e coisa. Eu nunca concordei com esse tipo de ensinamento, né? Na ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, esse corpo aqui, carnal, ele vai dar lugar a um corpo espiritual. Meu corpo espiritual não precisa comer abacate, maçã, pera, banana, arroz, feijão. Eu não preciso. Se fosse assim, então me deixa aqui mesmo. Para que me levar? Não é? E também tem que ter água depois para beber, porque tudo isso dá sede. Mas não, nosso corpo espiritual não vai precisar nada disso. Então esta árvore da vida aqui não é uma árvore
que tem lá no céu, que Deus plantou e que nós vamos então, todo mundo salvo por Cristo vai lá na árvore tirar desse fruto para comer. Eu já vi pregador falando isso. É um absurdo um negócio desse. Nós não vamos para o céu com esse corpo, não. Esse corpo é um corpo de pecado, ele vai apodrecer. Simplesmente assim. Quer queiramos, quer não. Esse corpo só tem vida porque a alma está dentro dele e dá vida ao corpo. Porque o dia que esse ente invisível, intangível, imortal for embora, este outro visível, tangível, imortal, acabou. O que é isto? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, é a salvação em Cristo eterna. Simplesmente assim. E esta última frase, que se encontra no paraíso de Deus, é o céu, onde Deus está e com quem vamos viver eternamente. É simples assim. A árvore da vida, o pão da vida, a água viva. Nós não vamos necessitar de comer qualquer outra coisa. E meus irmãos, eu fico tão entusiasmado com a questão do céu, que o apóstolo Paulo, ele fez uma viagem para o céu. Vocês já viram em 2 Coríntios, capítulo 12, essa viagem que ele fez para o céu, que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala umas coisas interessantes. Nos versos de 2 a 4, ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Foi arrebatado. Minha mãe, quando vive, ela contava sempre um sonho que teve. Um sonho que ela teve, que ela foi levada ao céu. E ela gostava de contar esse sonho. Quando ela vinha assim, eu quero contar um sonho, eu já sabia qual. Eu já sabia, ela vai contar o sonho do céu. E ela contava o sonho do céu. E então ela falava exatamente isso, o que ela viu no céu, como era o céu, e coisa. Eu ficava pensando, meu pai, o céu. Aí minha mãe, que morava em Londrina, veio nos visitar aqui em Mogi das Cruzes e morreu aqui na minha casa. Foi sepultada aqui em Mogi das Cruzes. E foi para o céu. E o apóstolo Paulo diz que ouviu palavras inefáveis no céu. Então, quando esse texto fala a respeito da árvore da vida, não está falando de nada diferente disso. A questão é o céu. Só que não pode deixar de se lembrar, de se arrepender e de voltar. Porque se não fizer isto, eu vou remover. Eu vou levar a deixar de existir. Triste demais. Então, meus irmãos, esta é a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja escreve
aquele que conserva na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros, ele não solta. João 10, 28. Conheço as tuas obras. Igreja, eu conheço. Não só as boas obras que vocês fazem, mas o modo como vocês vivem. Conheço o labor de vocês, o trabalho de vocês. Eu conheço a fidelidade de vocês, a perseverança de vocês. E eu sei que vocês não podem suportar os homens maus e que vocês colocaram estes autoproclamadores apóstolos à prova e vocês descobriram que eles eram mentirosos. Parabéns, igreja. Mas vocês abandonaram o primeiro amor. Eu tenho isto contra vocês. Então, lembra, arrepende e volta. Lembra, arrepende e volta. Lembra, arrepende e volta. Que Deus nos ajude. Amém.